Olá a todos! Todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje o tema é neuromarketing. A gente vai falar desse tema aí tão famoso nos últimos tempos, todo mundo quer saber sobre neuromarketing. Então a gente vai conversar hoje com o Sandro. O Sandro, ele é mestre em neuromarketing, então a gente vai ter conhecimento aí sobre quais as novas práticas que estão se falando nesse mercado. Então a gente vai falar do abismo que existe sobre o que eu acho que eu sei e o que eu realmente sei. Então a gente tem aí tudo que é pautado nas nossas decisões, ele passa por conexões neuronais, né, por parte química do cérebro aí, por uma questão que decide se vai tomar uma decisão ou tomar outra decisão. Por isso que a gente fala que às vezes a pesquisa de mercado, como era feito antigamente, que se perguntava para as pessoas o que ela achava, não é mais tão legal e tão efetiva, porque as pessoas podem mentir nas pesquisas. Então o neuromarketing vem aí com uma nova tendência, né? O Freud, antes mesmo do neuromarketing, já falava que a maior parte das nossas decisões são inconscientes, não são conscientes. Então, hoje as pesquisas mostram que as nossas decisões conscientes são de 5 a 15%. Pouquíssimo, não? Então, a gente tem aí de 85 a 95% de decisões inconscientes. Existem, inclusive, alguns livros que falam que existe aí 2 modos de pensar, um modo rápido e um modo devagar, né? Um modo que não gasta tanta energia e que vai mais para uma coisa automática. E uma parte que a gente sim gasta mais energia, que a gente pensa analiticamente. Então, muita parte do consumo é feita através desse modo mais rápido. Então, por isso, hoje eu trouxe um professor, que é o professor Sandro. Ele é mestre em neurociência e vai ajudar a gente a entender melhor como o neuromarketing pode fazer a diferença em grande parte aqui na internet e também fora dela. Deixa eu ver se ele já chegou. Ainda não, então vamos aguardar um pouquinho. Vocês podem mandar as perguntas através dessa interrogação que está aí embaixo e aproveita para encaminhar essa live para todas as pessoas que você conhece, tá? Então vamos lá. Esse fone não ativou. Então, uma das coisas que a gente pode até falar sobre neuromarketing enquanto que ele não chega é que neuromarketing, por exemplo, que neuromarketing, por exemplo, quando a gente teve uma pesquisa da Coca-Cola lá no passado sobre a New Coke, que foi uma pesquisa feita pela Coca-Cola, que foi um teste às cegas, que eles pegaram, eles estavam preocupados com a entrada da Pepsi no mercado. E daí eles fizeram um teste às cegas. Então eles pegaram uma Coca-Cola muito mais cheia de açúcar e deram para as pessoas experimentarem. E as pessoas gostaram muito mais da Coca-Cola, que era mais doce. Então a Coca-Cola, que era mais doce, fez mais sucesso. Então eles criaram a New Coke e colocaram a New Coke para vender. E a New Coke foi um fracasso. Porque o que acontece? As pessoas experimentavam a Coca-Cola e não reconheciam o gosto da Coca-Cola. Ele não tá aqui. Professor, se você entrar aí, você já me chama, me manda aí para participar ou me avisa aqui no chat que eu te adiciono. Então, experimentaram a Coca-Cola nos testes às cegas e gostaram do gosto mais doce. Quando chegou pro público, o público ia nos restaurantes e pedia Coca-Cola. Quando vinha a New Coke, as pessoas experimentavam e falavam, muito doce, não quero, não gostaram. E fizeram um protesto para voltar à antiga Coca-Cola. O que eles descobriram a partir de então? Que existe aí, né, uma desconexão entre a lembrança que eles tinham da Coca-Cola, do sabor da Coca-Cola, que era menos doce, com a imagem com o que eles estavam provando, com o que eles estavam sentindo, e daí eles rejeitaram. Então tá aí a importância, vou adicionar o Sandro. Daí tá aí entender
também a mente do seu consumidor, entender aí um pouco de neuromarketing. Olá, Sandro. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, ótimo. Que Deixa eu delícia de aumentar ter o por volume. aqui. Que delícia de ter por aqui. E esse assunto aí é muito pedido para mim, neuromarketing. E eu acho que existe um marketing muito antigo, minha opinião, tá, pessoal? Existe um marketing muito antigo aí do século passado e que ele precisa ser atualizado. Então, por exemplo, eu acho que antes se batia muito no ponto, por exemplo, do plano de negócios para montar uma empresa. E se vê hoje em dia que grandes empresas não têm mais planos de negócios. Elas principalmente pegam a necessidade e tem outros tipos de planejamento, como Canva, como outros tipos. E também o neuromarketing vem para substituir uma deficiência do marketing que ele tinha ali, por exemplo, na pesquisa de papel. Né? Que antes, por exemplo, quando eu aprendi marketing na faculdade, eu aprendi que a gente tinha que fazer pesquisa quantitativa e qualitativa. E daí a gente pegava, mandava para todo mundo as pesquisas e pegava, fazia um estudo em cima daquilo. Só que o que a gente via é que muita gente mentia nas pesquisas, principalmente quando as pessoas tinham que colocar, por exemplo, o nome. Olha só que interessante. E daí a gente pegou e tirou o nome. Daí a gente via que as pessoas, mesmo assim, ainda mentiam quando elas queriam se enquadrar como bom moço nas pesquisas. Olha que interessante. E daí a gente viu que as pesquisas não adiantavam tanto. E o neuromarketing mostra isso fortemente, que às vezes nem sempre o que a pessoa fala é necessariamente o que ela sente, o que ela faz. Acho que ele está travando um pouquinho. Oi. Antes da gente começar esse assunto, eu queria que você se apresentasse, professor. Bom dia para quem é do Brasil, né? Bom, vamos lá, eu não sou muito de falar de mim, tá? Mas vamos lá. Eu sou um cara apaixonado por linguagem não verbal e eu sempre gostei das interações humanas e gostava muito de me aprofundar em cima de temas relacionados ao porquê que tem pessoas que têm performances melhores no meio que elas vivem, no trabalho, nos seus relacionamentos. Isso me levou para alguns caminhos. Assim, nos anos 80, 90, tinha a PNL, né, que ainda tem. E eu respeito muito eles por causa do pioneirismo, assim, do interesse de aplicar isso em várias áreas da vida humana. Esses conhecimentos, mas muito foi sendo descoberto ao longo do tempo que muita coisa era mito, tudo era muito em cima de achismos, né? E aí eu comecei, como eu gostava muito assim, de coisas técnicas, trabalhei já com equipamentos, trabalhei com engenharia durante um tempo. Eu trabalhei 14 anos da minha vida em engenharia, tá? Eu cheguei a morar na Espanha uma época, morei em Barcelona, morei em Rosário, na Argentina, para uma empresa multinacional que eu trabalhava. E eu trabalhava com cálculos de engenharia mecânica. Só que eu me dava muito bem conversando, e eu vi que eu me tornava muitas vezes, assim, nesses outros lugares, outros países, eu me tornava um link onde as coisas se davam bem, do tipo, não, esse problema aqui eu não quero falar com o fulano, eu quero falar com o Sandro, eu. Tá? E isso me causou uns problemas na vida também, questões de hierarquia, de ego dos outros, né? E então, desde ali eu já comecei a estudar sobre essa coisa da interação, da comunicação assertiva, objetiva, né? Uma comunicação mais funcional. Depois eu fui trabalhar em áreas comerciais, trabalhei mais de uma década gerenciando equipes comerciais e comecei a fazer visitas junto com eles, né? Mesmo gerenciando. Então, eu tenho aí no meu currículo, eu tenho 3.600 e alguma coisa de visitas, de negociação, em que eu comecei a Legal. aplicar muito do que eu já estava aprendendo com neurociência, mesmo sem ter nada de certificações, né? Depois eu fui buscando. Então, eu tenho formação em administração, depois fiz estratégia empresarial, né? Uma especialização. Depois eu fiz um MBA em gestão comercial na FGV. Aí, como eu gostava muito de estudar, eu fiz um pós-MBA, né, que é um aprofundamento num dos módulos do MBA, que é de negociação na FGV também. E me formei em neurociência e comportamento pela PUC.
foi algo que me abriu muito, assim, né, a mente. E essa é mais recente até. E eu entrei no mestrado na Florida Christian University, em neuromarketing. E lá eu Show de tive bola. aproximação com equipamentos voltados para o consumo, para estudar consumo, que são essas coisas em tua abertura, né? Que a gente sabe que as pessoas mentem, as pessoas o tempo todo estão mentindo, né? Existem pesquisas aí que dizem que as pessoas contam 3 mentiras a cada 10 minutos. Eu já não acredito tanto nisso, tá? Mas, enfim, daí eu me formei, fiz o meu mestrado, defendi ano passado, em dezembro, dia 2 de dezembro, e aí passei, em cima de uma pesquisa muito interessante que é da face. E aí vem outros aprofundamentos meus, né? Eu tenho uma formação internacional com um laboratório da face na Universidade do Porto, que seria a segunda nesse aspecto, que é a comunicação facial, né? Que é o laboratório da face lá, né? Com Freitas Magalhães. E agora eu estou buscando a certificação do Paul Ekman também, né? Que é o cabeça, assim, né? Então eu quero ter Legal. essas duas, eu tenho uma delas, né? E isso veio em função de uma patologia que eu tive no rosto, que eu perdi os movimentos da... Perdi não, eu tinha uma hiperatividade no lado esquerdo da face. Essa aqui. Um espasmo hemifacial. Eu fiz 2 cirurgias, né? Eu fiz uma cirurgia, fiquei 1 ano e meio bom, depois voltou o problema. E durante esse tempo eu tive, olha, eu tive problemas enormes com a minha comunicação, porque as pessoas, o que elas olhavam em mim não era aquilo que eu queria demonstrar. Porque o nosso rosto está emitindo sinalizações o tempo todo. E aí vem se reunindo todas essas coisas e o meu interesse em estudar neurociência voltada para a comunicação não verbal e principalmente para a face, né? Porque mesmo assim, ó, do pescoço para cima, nós temos aí os aspectos sensoriais, uma maioria deles está aqui, né? Porque o paladar está na boca, que está aqui também, né? A visão está aqui. Tá? E o olfato também estão no rosto. Então, a concentração que a gente tem de sinalizações de captação, de comunicação, de todo o nosso entorno é gigante nessa área. E voltado à neurociência, a gente tem, com isso, um embasamento científico. Então, é uma fonte linda para a gente beber, né? Em todas as áreas. Principalmente o pessoal do marketing, que é o teu público, porque aí a gente consegue se certificar, porque sabe quem disse aquilo, sabe que foi pesquisado, aquilo funciona, e por que a gente vai ficar aí atrás de muitos gurus que a gente vê aí, né, Daiane, que ficam só alegrando o seu público e trazendo coisas superficiais. Mas aí também eu comecei a estudar equipamentos usados para performance, né? Então eu tenho os equipamentos aqui atrás de mim, deixa eu ver se dá para mostrar a minha bagunça aqui, ó, tem uma pancada de coisa aqui, né? Caramba, que legal. É. E ali atrás, Muito ó, legal. dá para ver ali, dá para me ver ali, né? Uma Aham, apresentação que eu estou fazendo, né? Uma apresentação de inteligência facial, que legal. os aspectos de sinalizações, os músculos da face que a gente usa que causam alterações no nosso estado de ânimo, de quem conversa conosco, da gente olha para um rosto e gosta, uma pessoa que se torna mais simpática, né? Porque o rosto carrega, né, simpatia, antipatia, né? Sabe que é bem mais fácil a gente controlar as nossas palavras, né? Ficar em silêncio é muito mais fácil. Verdade, verdade. E o Mas rosto, da nossa, ele acaba expressando, né? mas da nossa face não tem jeito. E ela escapa o tempo todo. E é Então, a gente interessante que tem como eu treinar lembro, isso. é interessante que eu lembro, eu tive meu primeiro contato com neuromarketing no MBA, quando eu estudei com o Marcelo Peruso. Ah, sim. Eu fui aluna dele. Então, ele tinha uma pesquisa na época que ele mostrava propagandas de cerveja, que mostram mulheres muito bonitas, né? Corpão. E onde a pessoa olhava primeiramente. E era sempre a face. E isso é uma pesquisa neuromarketing mesmo, porque assim, eu acho que existe uma grande confusão das pessoas entre o que é e o que não é neuromarketing. Muita gente fala que muita coisa que é neuromarketing, mas que não é. Exemplo, pelo menos você pode me corrigir porque você manja muito mais disso do que eu. Mas muita gente fala, por exemplo, que gatilho mental é neuromarketing. E não é. Não é.
né? Então, muita gente fala muita coisa, porque neuromarketing, eu acho que você pode até exemplificar muito melhor, mas neuromarketing tem que ter um estudo das sinapses ali neurais, né? Do que está acontecendo quimicamente lá dentro. E às vezes as pessoas pegam estudos empíricos, que é estudos de observação, e colocam como neuromarketing, mas não é. Certo ou não? Certíssimo, certíssimo. E dá. Neuromarketing É. tem que ter Ai, perdão. equipamentos, tá? Tem que ter tecnologia para neuromarketing. Então, a gente vê aí, tem instituto de neuromarketing, tem um monte de perfil no Instagram. E as pessoas ficam reproduzindo alguns conceitos, né? E neuromarketing, a essência dele, eu assisti a tua abertura, quando tu fala da Coca-Cola, né? E se iniciou ali. Ali, inclusive, o termo ele começou a ser usado, né? Que se usou equipamentos usados na medicina para avaliar, né? Para observar a dinâmica neural, né? Onde se aciona, alguns lugares onde tem maior atividade, onde não tem. E essas áreas, elas estão associadas a alguns comportamentos, ativações, né? Nossas. Então, no cérebro não tem área específica, né? Completando, assim, essa pergunta que tu fez, que ela é muito interessante, que a gente vai destruindo alguns mitos aqui, que é o nosso interesse também, né, Daiane? A coisa dos gatilhos, né? Não tem uma área lá. Eu vejo muito isso, assim. Você tem que trabalhar o cérebro reptiliano da pessoa, porque é ele que decide, né? E não tem uma área específica lá que tem que trabalhar, porque o cérebro trabalha como um conjunto, né? Então, tem algumas áreas que elas têm realmente maior responsabilidade em algumas coisas. Por exemplo, claro, a área motora, a área visual, né? Mas elas trabalham em conjuntos com outras. E os gatilhos, esse termo ele é muito perigoso, e ele é usado como se fosse uma técnica, né? Então tem um monte de gente que vende isso, os 7 gatilhos, os 10 gatilhos, para você vender mais. E os gatilhos eles estão dentro de um processo que eles vão depender da vida da pessoa, vão depender das coisas que ela viveu ao longo da vida dela, e isso pode ser que tragam, né, algumas motivações para ela tomar algum comportamento naquele momento, que se vende muito essa coisa do comportamento de compra, e não é bem assim. Gatilhos assim não funcionam para todo mundo. Tem algumas jogadinhas que devem ser usadas, mas elas são bem superficiais. Falam bastante que as pessoas têm aversão à perda mais do que elas querem ganhar. Né? No marketing 2 vezes e meia. É um estudo do Daniel Kahneman. Esse estudo, ele também tem um artigo que fala sobre ele. Ele mede, né? E ele consegue medir que assim o nosso cérebro ele responde muito mais pela dor 2 vezes e meia do que o ganho. Então, quando a gente vai entrar num negócio, por exemplo, ou vai comprar alguma coisa, vai fazer uma sociedade, ou o que seja, a gente primeiro pensa nas coisas que a gente pode perder, né? Para depois ver os ganhos, os possíveis ganhos. E nos dói muito mais. Como nos dói muito mais, o cérebro se prepara para aquilo. E a nossa possível resposta é não. Então, por isso que empreendedores, as pessoas que têm na sua natureza assim, empreendedorismo, né, que tem aquela... isso são constituições hormonais também, isso é muito interessante. Né? Isso até eu tenho que ter cuidado para falar, porque tem gente que diz, mas isso é uma forma de segregar as pessoas. Não. A gente tem aptidões diferentes. E as pessoas que são empreendedoras mesmo, elas caem, quebram de novo, e elas têm uma resiliência enorme. Desculpa. Elas têm uma resiliência enorme. Então, é uma característica que não é só aprendido isso está nela. Ela vai fortalecendo o longo da vida. Descobriram até que a liderança ela é um fator genético, né? Pois Eles viram que existe sim um fator genético que você é mais líder ou menos líder. Então, assim, muita coisa a ciência está descobrindo e é uma coisa até que nova, né? Eu lembro de um estudo que é de 1994, que é o do neurônios espelho, que é aquele dos italianos, que eles pegaram um macaco e o macaco, eles davam amendoim.
E ele pegava o amendoim e mediam, né, qual parte ali acendia dos neurônios. E daí, de repente, o pesquisador, o cientista, pegou o amendoim e esses neurônios acenderam também. E daí começou-se aí um Uhum. estudo dos neurônios espelho. Então, assim, é interessante porque é tudo muito novo e faz muito sentido. Então, assim, às vezes as pessoas embalam um conhecimento, por exemplo, como do gatilho mental, e na verdade não é gatilho mental. Entenda o que está acontecendo. Por exemplo, é que as pessoas têm medo da perda mais do que querem ganhar. Entenda o neurônio espelho na propaganda, é que as pessoas, às vezes, quando ela vê uma propaganda das pessoas felizes, ela meio que se põe naquele lugar das pessoas felizes. Entenda, por exemplo, que as pessoas gostam de rostos, por isso propagandas com rostos ou usar posts com rostos nas redes sociais fazem tanto sucesso. Então, assim, é um mundo tão mágico, tão maravilhoso. Eu queria que até você falasse um pouquinho mais desse neurônio espelho, né? O que é esse neurônio espelho para gente? Os neurônios espelhos, eles são ativados quando a gente enxerga alguém tomando alguma ação. No caso dos macacos, quando um macaco esticava a mão para receber um alimento, o outro, essa área que está relacionada ao movimento, era Uhum, acionada no outro sem fazer o movimento. Ou seja, o nosso cérebro ele está agindo, né, para uma associação de espelhamento, porque ela já uhum, está induzindo a gente, né, está se ativando ali, ó, para se esticar e para comer, a gente está olhando e dá a mesma vontade, né? Então, a área motora, ela se aciona mesmo sem o movimento motor, só da gente olhar, então existe uma associação, e essa associação pode ter contribuído muito para o desenvolvimento da nossa espécie socialmente. Mas tem outras pesquisas interessantes que falam que o neurônio espelho, olha só, pessoal, neurônio espelho não é um neurônio, tá? Neurônio uhum. é um tipo, Um monte é uma deles. conexão, uma reunião, né? Uma composição de neurônios que elas também estão na parte da área motora, né? Do córtex neuromotor, e elas estão em algumas outras áreas, mas mais concentradas ali. Então, há essa coisa, talvez, olha só, relacionadas também à empatia, porque a empatia é se colocar no lugar dos outros. E se o cérebro aciona sem a gente saber, a gente não está raciocinando em fazer aquilo, mas aquela área acionou antes, isso já mostra o quê? Que o nosso cérebro está trabalhando por nós antes de nós. Ou seja, realmente, maioria das nossas decisões são tomadas irracionalmente, sem a gente tomar noção do porquê. Depois, né, áreas mais desenvolvidas, né, que são na parte frontal, né, aqui no neocórtex no frontal, ele vai saber o porquê, vai buscar lógica naquilo, vai equacionar e vai nos devolver uma justificativa do porquê que a gente está fazendo aquilo. Mas assim, ó, a ativação já veio antes. Então, Uhum. voltando a algumas pesquisas, se nós não temos simpatia por aquela pessoa, a gente tende a não reagir naquilo que é esperado ao acionamento dos neurônios espelhos. Por exemplo, se eu e a Daiane nos damos bem, daqui a pouco a gente se dá bem, tem uma boa sintonia, e ela começa a bocejar aqui, eu começo a bocejar também. Ou outra coisa que eu noto muito quando eu faço live com outras pessoas que usam óculos, né? E eu faço um testezinho assim, depois eu olho e vejo como funciona. Eu mesmo mexo assim meus óculos, daí a pessoa Uhum. vai lá e mexe nos óculos dela também, né? Então é uma coisa que ela nem notou, nem sentiu nada, mas ela tá fazendo igual. Agora tu imagina como funciona isso hoje com essa tecnologia de celulares tocando o tempo todo. As pessoas quando pegam o celular na mão para ver, a gente nem lembrava do nosso, a gente vai lá, pega o nosso e vai checar. Então, é algo em Legal. que está relacionado à nossa espécie também, né? E são, digamos assim, a gente já vem com o hardware pronto, né? E vai Uhum. aplicando os nossos softwares ao longo do tempo, que a gente vai aprendendo cada vez mais, nos preparando cada vez mais, as experiências vão nos modificando um pouco. Mas a essência, por isso que, por isso que o neuromarketing ele funciona, porque muitas das coisas que nós fazemos, elas são conhecendo a nossa espécie, daí estudando antropologia também, a Uhum. psicologia evolutiva,
elas são previsíveis. E aí, nessa história, é que nasce a coisa dos gatilhos. Ah, vocês são previsíveis, então todos funcionam igual. Não, pera aí. Eu estou construindo algo, vou vender um produto, uma ideia e tal, e acho que vou me aproveitar, né, de que nós agimos com certa previsibilidade. Não é bem assim também, né? Tem que ir mais a fundo um pouco. Mas, realmente, muitas das coisas a gente funciona parecido. E é muito interessante, tocando na questão da face, né, que isso é extremamente importante, a gente consegue simpatizar com as pessoas. E quando cria simpatia de cara, que a pessoa olha para a gente e diz, olha, estou gostando do que ele está falando, eu gosto da forma como a Daiane se expressa, né, ela engaja mais. E quando engaja mais, o que tem? Tem atenção. E quando a atenção entra naquele funil, que é a atenção, quando se tem atenção, gera interesse. Opa, vou ver o que tem. E daí, quando tem interesse, desejo. E aí é a hora de se aproveitar, né? Para quem está explorando a área, né, comercial. Que o marketing chama de AIDA, né? AIDA, exatamente. Isso. Que é antigo e funciona horrores. E é dividido só em 4 etapas. Funciona demais. Para tudo. Desde a época dos outdoors, né? E aí até quero retornar aqui. Porque assim, o outdoor, a pessoa olhava, se interessava, se ela não tinha atenção, não tinha interesse de ler. Estava lá, né? Só via. Voltando agora, né? 30 anos atrás, né? E daí tinha interesse, daí tinha um desejo, aí tinha algo lá, todo desejo tem que ter, o desejo ele tem que ser suprido. Então gera uma necessidade, que é o quê? A hora do desembolso, né? Ele vai buscar aquilo ali. Tu estava falando sobre o rosto. Tem uma pesquisa, se tu quiser eu te passo, sobre até de fraldas. Então coloca a criança do lado, engatinhando, e as fraldas, né? Ou a criança sentadinha e as fraldas. Daí o que acontece? As pessoas olham só para o rosto do neném, que é uma coisa que atrai, né? Isso é da nossa espécie, né? Da gente, na hora, assim, se interessar para olhar o rosto de uma criança. Só que as pessoas olhavam só para o rosto da criança e não liam. E aí tem o Hotmap, que é usado pelo eye tracking, né? Que é o eye tracking faz parte da tecnologia em neuromarketing, tá? Que a gente observa para onde a pessoa está olhando. Então a gente vê lá, enxerga que só olham para a criança e não olham para o produto. Então os caras gastam muitas vezes milhões. Daiane, pior de tudo foram quando o neuromarketing começou a ser usado em perfumes. Aquelas campanhas caríssimas. Imagina a gente falando assim de Hugo Boss, de Lancôme. E aí coloca o rosto da Gisele Bündchen. Pô, uma mulher linda. Coloca o rosto dela e coloca o perfume do lado. E as pessoas só olham para o rosto dela, não olham para o perfume. Então fizeram uma campanha para ela, ainda pagaram ela, entende? Porque a gente olha, se atrai para o rosto. Aí o que foi feito? Nessa campanha de fraldas, pegaram o rosto do nenê voltado para as fraldas, e ele olhando. As pessoas olhavam para o rosto da criança e depois olhavam para ver para onde ela estava olhando. Pronto, resolveu o problema. Fantástico, né? É fantástico. Que nem eles falam que nessa questão de você se devolver, né? Eles falam que no marketing, que quanto mais o vendedor sorri, mais ele vende. Então, quanto mais o vendedor é simpático, mais ele sorri, mais ele vai vender. Por quê? Porque você, de uma certa forma, você quer retribuir. Do mesmo jeito do bocejo, o sorriso também no marketing, ele é uma ótima arma de vendas. Então, pessoas mais bonitas e que sorriem, eles acabam vendendo mais no marketing. Vendem mais. Vendem mais. Aí existe uma profundidade legal, que daí vem bem a minha área, né? Não adianta a gente fazer sorrisos sociais, as pessoas notam. A gente acha que está sorrindo e agradando, quando nós não estamos com um sorriso fidedigno, né? Genuíno. Então, tem músculos que são responsáveis pelo sorriso. Eu até, não querendo ser técnico, né? Mas quando a gente sorri, aparecem esses pezinhos de galinha aqui, né? Porque no sorriso, na hora que a gente sorri e sente alegria, né, o cérebro emite os sinais para esses músculos relacionados à alegria. Então, quando a gente sorri de uma forma genuína, as pessoas sentem.
Então tem o sorriso social, que só levanta aqui, né? Que são Uhum. os. E o sorriso de verdade. Tem esse que é o que usa só esse aqui é o zigomático menor, né? Uhum. Tem esse que é reto, assim, a gente vê que até um sorriso, às vezes, relacionados à desaprovação, né? Que é isso aqui, ó. Uhum. E o sorriso verdadeiro, ele aciona essa área aqui, o orbicularis oculi, que é o número 6, aqui o número 12, que é o zigomático maior, e daí a Uhum. gente sorri né? Aquela coisa, num sorriso de verdade. Às vezes abre a boca um pouquinho, que é o número 25. Ou seja, estamos aqui codificando um sorriso verdadeiro. Tem 3 unidades Uhum. de ação aqui do sorriso verdadeiro. E essas coisas estão sendo cada vez mais vistas, principalmente ensinadas para os atores, né? Nos Estados Unidos, os Uhum. caras já conseguem ver um ator que é bom, que é ruim, em cima das expressões dele. Tem cara que é super, super inexpressivo. Pode estar fazendo Uhum. várias cenas de ação lá, mas não transmite nada para nós. Porque ele faz sinais falsos, que a gente não nos engaja naquele rosto humano. Porque Uhum. conhecendo isso, Daiane, abre um horizonte enorme, porque nós podemos fazer várias coisas. Uma delas, a gente engaja mais para as pessoas, Uhum. usando os músculos certos, né? A gente consegue inativar algumas áreas. Por exemplo, quando a gente está com muita atenção, prestando atenção, faz isso aqui, ó. Isso aqui também pode ser confundido, né, com um sinal aqui, né? Às vezes raiva e Pra às vezes ver. até nojo, levantando o nariz, né? Assim, Uhum. no, nojo, asco, né? Então, essas coisas, quando a gente sabe, começa a se corrigir. Isso é inteligência facial, Uhum. que está dentro da comunicação. Né? E a gente consegue Legal. também se antecipar ao outro. Aí imagina negociando, conversando com alguém, tu está falando com os Uhum. teus Meus clientes, alunos. né? Consegue, as tuas alunas, consegue enxergar várias coisas, né? Uhum. Preocupação, né? O momento de fechar alguma coisa, de acabar uma, uma conversa comercial, digamos, que tem um momento, às vezes a gente fica revendendo as coisas e aquilo ali já terminou aquele ciclo. Daí a gente Uhum. estende uma conversa que fica criando objeções, coisas contra nós. Então a gente pode Uhum. ler isso. Legal. Tem uma frase sua que acho que tem a ver com isso, que atratividade não é beleza. Uhum. A atratividade não Me é beleza. explica. Às vezes, eu vou te dar alguns rostos que a gente para assim, fica olhando assim, ó. Ah, Uhum. vamos ver aqui, ó. O Al Pacino. Eu sou um Uhum. admirador do Al Pacino, mas ele é um rosto que é extremamente atrativo. É um baita de um Uhum. ator de primeira linha. Né? E ele tá velhinho, então, o que já deve ter passado Uhum. dos 70 anos, né? E Uhum. esses dias eu peguei até uma foto de uma amiga minha, que ela é dona de um grande escritório de arquitetura, trabalha com shopping centers, né? Ela é uma senhora. E ela tem um sorriso que a gente não para de olhar pro sorriso Lindo. dela. É, O e isso rosto. é energia, né? Parece, o que eu sinto é que é energia. E daí, para mim, eu sempre falei, eu dei muito tempo aula de vendas. E eu falava para as pessoas que o que vende é energia. Porque é o que você falou, a energia de um sorriso verdadeiro, a energia de estar lá e você acaba se tornando bonito, né? Que é essa atratividade é melhor ainda do que beleza. Quantas pessoas, às vezes, quantas pessoas você acha bonita e quantas vezes pessoas só têm beleza e você não acha tão bonita, né? Então, Verdade. eu acho, é, Tem algumas artimanhas, por exemplo, assim, ó, um sorriso contido, ele não é um uhum, sorriso pronto, feito, largo. uhum, Mas a pessoa que uhum, está conversando com a gente, ela sente aquele sorriso que está para nascer. E um sorriso uhum, contido chega a se tornar uma técnica, porque ele tem um poder enorme. Um poder enorme. A pessoa, quando dá um sinal assim, de que vai sorrir, está segurando o sorriso, conversando com alguém, chega a parecer um charme. Mas não é uhum. um sorriso aberto. Mas é algo que está ali, está mostrando que a pessoa tem aquele desejo de sorrir e está tendo uma interatividade sintônica interessante com alguém. E ela se torna uma pessoa atrativa. Né? E o poder da maquiagem? Enorme. O meu trabalho do mestrado está aqui atrás de mim, dá até vontade de mostrar, algo que eu tenho orgulho. Eu trabalhei medindo julgamentos complexos. Se a gente fosse dividir uma pirâmide
4 partes, sabe? 4, sim. 3, 4, esses números me interessam. Tríade, é muito bom trabalhar com tríade. Ela gera bastante engajamento quando a gente coloca o capítulo de alguma coisa assim com 3 coisas e depois linka os 3, né? Cria congruência, isso é muito interessante. 4 até 4, depois disso as pessoas já não conseguem mais lembrar, né? Mas se a gente se dividir em 4, a gente tem lá as emoções primárias, que são 7, agora estão dizendo que tem 8, que é da dor, né? Daí lá tem raiva, medo, surpresa, desprezo, alegria, são as básicas. Elas geram umas secundárias. Por exemplo, dentro lá da tristeza, a gente, dentro da tristeza tem, quando ela está lá em cima, ela pode ter uma depressão enorme, né? Uma tristeza extremamente profunda. Dentro dela tem um luto. Tem vários extremos, certo? Ela vai crescendo. Então, mas a básica nossa, que pode ser codificada no rosto, a gente consegue enxergar e saber que a pessoa está sentindo aquilo, é a tristeza. Então, nós temos 7 aí. Eu já falei, eu acho que quase todas aqui. E o desprezo, por exemplo, que é a desprezo é uma das mais destruidoras. Então, depois dessa, tem as secundárias, né? São essas que eu falei. E daí, por exemplo, lá na aversão, por incrível que pareça, o ódio não vem da raiva, o ódio vem da aversão por alguém. A pessoa diz, eu tenho ódio daquela pessoa, não é raiva, é aversão. Então, a aversão é pior que a raiva, tá? Ela é mais destruidora, o asco, né, por alguém. Depois vem os sentimentos, quando a gente consegue racionalizar aquilo. Caramba, eu estou sentindo isso porque a pessoa fez tal coisa, eu estou me sentindo assim. Quando a pessoa diz assim, hoje eu estou me sentindo super alegre, né? Estou bem humorado. Ela tem um sentimento, ela mesma está verbalizando isso e ela sabe, ela racionalizou isso, né? E tem sentimentos mais complexos, que daí vem o amor, vem a paixão, são aqueles bem mais duradouros, que mexem com mais um monte de outras coisas. Porém, também existem os julgamentos complexos, daí tem uma camada abaixo, estão relacionados a esses julgamentos que a gente faz sociais, são sentimentos sociais, né? Aí vem a simpatia, né? Antipatia, vem julgamentos que são complexos, do tipo, pô, a Daiane é competente. Caramba, às vezes tu não mostrou nada para mim, e nós conversando, eu olho para ti, e até a forma como tu te expressa, como tu fala, como tu narra os fatos, né? Como tu te mostra, assim, né? O teu tom de voz, a tua postura, ela faz com que eu, né, faça um julgamento de ti. E aí eu faço, olha, isso é muito interessante, então eu defendo isso na minha tese, né? Eu te julgo, porém, o poder não está em mim, está em ti. Porque tu emite os sinais tão certeiros que faz com que eu tenha julgamentos diferentes. Então, eu mudei meu comportamento. Legal, né? E daí a pessoa fica assim, não, então essas pessoas que fazem recrutamento, seleção e RH, quando tem domínio disso, começam a cuidar até os seus vieses. Tipo, parei, eu estou gostando dessa pessoa, por quê? Tem que pensar nisso, né? Por quê? Porque eu posso estar sendo acometido por alguns vieses. Existem vieses cognitivos e biológicos, tá? Vieses cognitivos muitos deles já estão conosco, né? Tem tanto. Por exemplo, o efeito manada é um viés. Da gente olhar que está todo mundo indo para aquele lado. Aí tem pessoas que têm milhões de seguidores pelo efeito manada. A pessoa olha lá, eu vou ouvir essa pessoa. É complicadíssimo, né? Que é complicado, porque, na verdade, você está seguindo uma coisa que nem sempre é verdade, principalmente na internet. Verdade. Então, E aí, hoje com compra de seguidor e etc. Né? Enfim. É horrível, né? Os robôs trabalhando no lugar do ser humano, né? E aí, quando tu fala de maquiagem, por que eu entrei nesse tema de assim? Porque esses julgamentos que nós fazemos, eles mudam até o nosso rumo de vida. Então, imagina que vá 2 pessoas numa entrevista de emprego, seja algo muito interessante, né? Uma condição que acontece uma vez só na vida, é que aquelas 2 pessoas estão lá, os 2 tiram a mesma nota, lá faz o DISC, os 2 são ótimos e se encaixam muito bem, estão em todas as condições, só que um deles, a pessoa que fez a entrevista, disse, mas olha, eu gostei mais da fulana. E ela vai defender aquela ideia, porque, né,
Ela fixou aquela ideia e ela vai defender até o final aquela ideia, que ela gostou mais daquela pessoa. E aquela pessoa vai ser por algo, um julgamento que ela sentiu daquela pessoa. Então aquela pessoa foi extremamente eficaz, porque ela conseguiu mudar o comportamento de alguém em cima da comunicação dela, né? Da forma de se apresentar. É um julgamento complexo, por quê? Tu imagina, se a gente olha para alguém e diz assim, ó, essa pessoa mais competente. Caramba, competência é algo que abre porta. É algo que coloca alguém como CEO de uma empresa, um presidente, por competência. Né? E o mais interessante deles, que eu nomeio como um julgamento complexo, de alta complexidade, é confiança. Porque quando a gente consegue transmitir, ó, vamos mudar. Quando se conquista confiança, não. Quando alguém consegue, ele como sujeito ativo, ele consegue transmitir confiança. Ele faz a pessoa até assinar um documento, faz a pessoa se casar com ela, faz a pessoa vender algo sem uma entrada. Olha só, cria uma sociedade, né? Enfim, por causa da confiança. E ele faz parte de um julgamento complexo, porque não sou só eu que crio, mas alguém tem que sentir isso, certo? E aí eu medi com maquiagem. E eu disse, pô, então eu quero fazer uma modificação no rosto de alguém. Aí eu peguei uma amiga minha, que é a Rudineia Herman, ela se casou agora com um cara lá do Peru, tá morando em Lima, no Peru, né? Então ela trabalhava com maquiagem. Ela tem até a marca dos pincéis dela e tal, mas ela foi embora do Brasil. E ela morava em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estive lá, nós ficamos umas 7 horas, acho, gravando. Por quê? Porque eu precisava de um vídeo de 25 segundos, fosse menos de meio minuto, 25 segundos, em que ela falasse. Porque onde é que está o pioneirismo nisso? Existem outras pesquisas similares, mas nenhuma com movimento. Aí eu apliquei 25 segundos, gravei várias vezes para que ela tivesse as mesmas palavras, as mesmas expressões faciais, a mesma narrativa. A única diferença entre esses dois vídeos é que ela estava maquiada num e não estava maquiada no outro. Legal. E eu media diferenças de julgamento das pessoas. E eu posso dizer assim, ó, as mulheres de 31 a 40 anos são as mais, assim, sagazes, mais... Como é que eu posso dizer assim? Elas fazem julgamentos terríveis às outras mulheres. Cruéis. Né? Naquele momento, cruéis, exatamente essa é a palavra, esse é o termo. Cruéis, porque a avaliação delas se alcançou em torno de 93% delas disseram que a maquiada era mais competente. Então, se elas fossem falar com essa pessoa, elas já iam na hora, já iam descartar a outra, que não está maquiada. E eu descobri outras coisas lá, que existem artigos científicos, né? O nome científico para isso é perceptual blink, né? É uma cegueira perceptual, uma cegueira de percepção. E então ela sorriu também, no momento que ela estava maquiada. E as pessoas diziam assim, não, mas Sandro, não é possível. No primeiro, algumas pessoas entraram em contato comigo depois que fizeram a pesquisa, né? Foram 263 pessoas. Que era um número, eu precisava de 250 para a tese de mestrado. E se eu deixasse rodando, ia ter muita gente lá. Porque as pessoas pedem, eu quero ver. E então as pessoas olharam só essa diferença da maquiagem e disseram que é uma pessoa mais competente só por estar maquiada. E o que é essa cegueira? Elas dizerem que, não, mas não, quando ela não estava maquiada, ela não sorriu. Depois eu mostrava o vídeo de novo, ela disse, realmente sorriu, mas eu não vi. Por quê? Porque quando a mulher... Por que eu estou dizendo a mulher? Porque eu não pesquisei o homem. Porque tem gente que diz, os homens estão sendo maquiados também. Que legal. Mas eu não posso defender algo que eu não fiz. Então, assim, quando a mulher está maquiada, vocês têm uma ferramenta competitiva. A mais. Ou seja, uma ferramenta a mais. Que mulheres acordam de manhã, como elas são, nós acordamos como nós somos, ou os homens, e depois eles se apresentam como são. Deu uma cortadinha aqui, quer que eu repita? Não, deu para ouvir. Deu para ouvir, ficar tranquilo. E a mulher não, a mulher, quando ela se maquia, ela é uma outra pessoa. Por quê? Porque um rosto modificado para o ser humano é outra coisa que ele está vendo, que vai causar outras percepções. Tanto é que as pessoas julgaram que aquele rosto maquiado não sorria também. Existe uma cegueira aí. Quando a mulher amplia detalhes na boca e nos olhos, são os lugares onde a gente mais sorri, né?
como mexe aqui nessa região aqui, né? Orbiculares oris, né? Ócle, orbiculares Uhum. ócle, pars, orbiculares, né? Que são lá ou laterais, que são esses que se Uhum. levantam aqui quando entram ali, né? Estão nos olhos, estão nessa região, e a boca, né? São região. Vocês Certo. conseguem dar amplitude para isso. E o que se dá amplitude, a gente percebe muito mais. Então, a gente, quando olha um rosto de uma mulher maquiada sorrindo, a gente crê que ela está sorrindo muito mais do que se ela não estivesse com a boca maquiada e os olhos maquiados. Tu vê que eu tenho que fazer um monte de gestos aqui, né? Uhum. Eu tenho amigos que dizem, pô, eu gosto de lá porque a gente fica fazendo um monte de expressões lá, mas é interessante para a gente poder ilustrar, né? Uhum. E é engraçado que isso vem em encontro com as pesquisas que falam que sorrir para vender, as pessoas estarem bem arrumadas para vender. Tem um vídeo da, da Unicef que ele mostra uma criança, então ela está desarrumada, toda com lama, e daí ela está perdida no meio da rua, e infelizmente ninguém ajuda. E essa mesma criança, vestida, muito bem vestida, abandonada no meio da rua, e todo mundo ajuda. E o vídeo é bem impactante. Então, querendo ou não, existe aí um pré-julgamento, ele até que um pouco involuntário, né? Então, daí, quanto à aparência, quanto à vestimenta, quanto ao comportamento. E é engraçado disso, eu acho que com as pesquisas evoluindo, isso vai ficar ainda muito mais claro, mas é automático, né? E o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala, as palavras que você fala. Eu lembro de uma reportagem do Truques da Mente, que ele mostrava uma entrevista de emprego, e na entrevista de emprego ele pedia para citar, né, qualidades e defeitos, e daí a pessoa citava a primeira citava primeiro as qualidades, depois os defeitos, e a segunda citava primeiro os defeitos, depois as qualidades. Eram gêmeas, as meninas. E daí ele via que a gente acaba não guardando o que as pessoas falam depois. Então ele gravava as 3 primeiras informações e acabava descartando as outras informações. Então, até o jeito que a gente fala, então a menina que falou primeiro as qualidades se deu melhor. Então, até o jeito que a gente fala impacta as pessoas de uma maneira diferente. Né? É interessante. Esse é um estudo mais de comportamento, não é um estudo de neuromarketing, mas é interessante ver que muito dos nossos comportamentos, como a gente, como até falou, como você falou aí no início da nossa live, eles são inconscientes e não são conscientes, né? É, recentemente foi descoberto que universidades na Europa elas alteravam a performance das pessoas que vinham de lugares que elas não desejavam. Mas isso é extremamente é um terreno perigoso assim para se falar, né? Mas vamos lá. Uhum, Foi descoberto que colocava um texto, por exemplo, né, para as pessoas lerem, em que falava agruras de que pessoas, alguns povos tinham sofrido, né? uhum, Coisas ruins que faziam com que a pessoa, por exemplo, nós não queremos, vou dar um exemplo aqui, não queremos pessoas de tal país, né? uhum, Porque já tem muito. Daí colocava um texto falando de uma guerra ou sobre as condições daquele lugar e as pessoas liam, os uhum, interessados, para conseguir bolsas. E quando liam, elas se sentiam mal. uhum. Só de se sentir mal naquele momento a performance já baixava. Ou seja, aquilo que a gente tem acesso na É, hora altera o nosso estado de ânimo. uhum, Pô, as pessoas que têm conhecimento dessas técnicas, elas podem trazer muitas pessoas para o rebanho delas. Então, é uma uhum, técnica que pastores podem usar, né, na hora de dialogar com alguém no início de uma conversa. uhum, Então, como instituições de ensino grandes, poderosas, não vou citar aqui, né, é perigoso isso, mas usavam dessas uhum, técnicas para uhum. atrapalhar o resultado destes alunos que pleiteavam Complicado, por é. bolsa de estudo na Europa. Aham. É. E o uso dos 5 sentidos, trocando um pouquinho, o uso dos 5 sentidos aí na parte do neuromarketing. O cheiro, o paladar.
Me fala um pouquinho desses usos de É, cinco isso é sentidos. marketing sensorial. Isso funciona Isso. horror. Poxa, como funciona? É difícil a gente passar por uma loja de perfumes e não reduzir o passo. Se não quiser Uhum, entrar, a gente reduz o passo para sentir aquele cheiro, né? uhum, As lojas estão cada vez mais investindo no seu cheiro próprio e depois uhum, borrifam na loja para a gente ter uma cristalização daquele momento, cristalização na memória, ou seja, aquilo ali pegou. uhum, A gente vai para algum lugar, entra numa loja, se tem uma boa experiência, aí tem aquela questão toda da experiência, e a experiência aumentada, ativando os cinco sentidos. A gente tem uma boa conversa com um vendedor, em que ele tem uma conversa muito legal com a gente, não fica tentando empurrar o produto, e às vezes uhum, até dizendo, não ficou legal para ti isso aqui. Pô, aquilo ali, quando a gente diz, opa, aí, o cara não quer só me vender, né? Aquilo uhum, ali traz uma experiência muito gostosa, interessante, né? E verdadeira. E o marketing sensorial marca essas coisas também. Então, uhum, tem outros campos do neuromarketing que exploram, por exemplo, a biofilia. A biofilia nada mais é do que a introdução de coisas que nos levem, nos remetam à natureza. Então, pode ver que as uhum, lojas estão colocando muita planta, muita madeira, essa essa tendência industrial nas casas, a minha é bem industrial. E nas lojas, ela tomou conta, mas ela está indo para um caminho assim, não industrial, mas biofílico, que é colocar plantas, colocar às vezes azul para lembrar o céu, né? A gente sentiu o cheiro das plantas bastante verde. Isso tem umas pesquisas bem interessantes nessa parte de neuroarquitetura, que é bem legal. Isso estimula os sentidos. Então, show. a questão dos sentidos não só para serem explorados, mas agora o neuromarketing ele está estudando eles. Chegou a ler Brain Sense? Uhum, bem Esse livro legal. é muito gostoso, né? Nele fala de algumas jogadas, né, que as grandes indústrias usam, por exemplo, os carros, Uhum. que O os cheiro carros de hoje carro já não vêm novo. mais. Ah, É, aquilo ali é um perfume que está sendo borrifado no carro. Por uhum, quê? Porque quando as pessoas que têm maior poder aquisitivo, né, elas já têm uma idade mais, não são pessoas tão novinhas, né? Então elas já compraram outros carros uhum. que iam materiais que tinham aquele cheiro. Agora, como os materiais foram mudando, foram perdendo aquele cheiro. E o que dá a Verdade. vontade, a tesão da pessoa é sentir aquele cheiro, então não pode perder. Então eles borrifam os carros para imitar aquele cheiro daquela época. E faz um bem quando a pessoa entra e sente aquele cheiro que já não existe mais os materiais ali. Outra pesquisa que eu costumo citar bastante, que eu acho interessantíssima, que foi feita com crianças, foi da Kellogg's, não sei se tu conhece essa, dos sucrilhos, né, dos Uhum, cereais, que sim. eles faziam, todo ano eles faziam mudanças no produto para melhorar o produto, né, que é um Uhum, Kaizen, que é uma melhoria contínua no produto, por isso que se tornam líderes de mercado, estão sempre melhorando, né? E só que gastavam milhões com sabor. E quando perguntavam para as crianças o que ela quer, deve gostar de algo que seja ainda mais doce. Aí colocavam ingredientes ainda mais doces, mais uhum, doce. Mas as crianças não sabiam o que gostavam. Aí quando colocaram em equipamentos, né, neurológicos que se usa hoje para a parte de consumo, em uhum, neuroeconomia, em neuromarketing, se usava só para neurologia, né? Por exemplo, ressonância magnética, eles viram que uhum. as áreas que se ativavam nas crianças, que davam prazer, era a área da Da audição e crocância. não do É. paladar. Então estavam trabalhando Errado. os canais errados e gastando um monte de dinheiro em cima disso. Então, duas Uhum, coisas, assim como tu abriu a live, né, quando tu falou sobre as pessoas não respondem aquilo que realmente uhum, é correto, porque nem elas sabem o que é correto, muitas vezes, né? É exatamente isso, tu está completamente correta. Porque as crianças diziam que é mais doce. A Coca-Cola também naquela época, quando entrou a New Coke, eles disseram uhum, que eles gostavam mais do doce, que a Coca-Cola era mais doce que a Pepsi. Aí trocaram para a New Coke, foi a primeira vez que a Coca-Cola esteve abaixo da Pepsi, né? Começaram a perder uhum. gente. Porque perguntaram para as pessoas. E o neuromarketing consegue ir lá Exatamente. buscar. Que a Lá gente nas chama de profundezas do dissonância cérebro. cognitiva, né? Na caso da Coca-Cola, eles bebiam a Coca-Cola, só que eles já tinham uma memória de como era o gosto da Coca-Cola, que não era tão doce.
E daí, essa dissonância cognitiva que é feita em segundos, ele falava assim, não gosto desse sabor. E daí fizeram até um protesto para voltar a Coca-Cola. Tanto é que Exato. acabou. E assim, nesse histórico da Coca-Cola, ela deu uma brecha de mercado muito grande para os concorrentes entrarem. Então, ali naquela época, teve diversos concorrentes que entraram, né? Então, é super complicado. E nessa que você falou do cheiro do carro novo, a gente tem um negócio chamado CREB 1, né? Que eu me lembro bem por cima, que é a memória de longo prazo. Então, quando a gente faz, no marketing a gente fala que quando a gente consegue emocionar o cliente, a gente consegue marcar nossa marca. Exatamente. E no neuromarketing, isso vem comprovar. Porque quando a gente tem a formação de memória de longo prazo, né, a gente tem uma alteração aí através do CREB1, a gente faz com que a pessoa se lembre. Então, é uma proteína que é secretada e que ele fixa aquela emoção, fazendo com que a pessoa se lembre mais daquele produto. Quando eu dava aula presencial de marketing, eu falava, gente, para fazer uma campanha de marketing, você tem que emocionar, você tem que trazer alguma emoção para o seu consumidor. Isso muito antes até de eu ver esse estudo aí de marca de longo prazo, né? Marcar a memória de longo prazo. E é fascinante, assim, acredito que a humanidade ainda está muito no começo do estudo do neuromarketing, da neurociência, e é fascinante a comprovação e tirar da lenda, né? Porque, né, infelizmente, na internet a gente tem muita coisa que é repetida e tomada como verdade. Eu fico feliz de ver uma pessoa como você falando de neuromarketing, com tanta propriedade, com tanto embasamento em estudo. Porque o que a gente vê aí é muita gente que não entende nada de neuromarketing, nem entende nada de neurociência, falando um monte de absurdos por aí, muita gente acreditando no que está ouvindo, né? Então, fala um pouquinho aí de usar a emoção para cristalizar a marca aí na cabeça do consumidor. Daiane, duas formas para a nossa memória fixar. Fixação na memória. São duas. Que é o impacto emocional. Alguma coisa a gente pode ter feito uma vez na vida, mas aquele impacto emocional ele vai perpetuar, né? Então, a emoção, não basta uma leve emoção, tem que emocionar o impacto, né? Digamos, mais profundo. Né? E o outro, segundo, é repetição. Então, ou a gente, por exemplo, vai ler um livro, isso é simples, né? Vai ler um livro, a gente lê várias vezes alguma coisa, aquilo a gente lembra mais, né? Então, precisa ler várias vezes para poder memorizar. Ou aquilo causar um impacto de mudança, porque o cérebro, ele sabe aquilo que nos é interessante, que nos causa... E como ele faz isso? Para todas as coisas que nos causam emoção. Então, aí, realmente, a gente tem um envolvimento de hormônios. Esses hormônios vão construir sinapses, né? A gente vai ter uma dinâmica diferente e vai fazer sentido para o nosso cérebro e o nosso organismo, né? Porque o organismo também capta tudo. Né? A gente não é só cérebro. O que a gente toca, né? E lembra depois, né? Isso é um conjunto, né? Aquela coisa, o cérebro, ele está dentro de um organismo também. Então, essa sensibilidade não pode ser vista como um estudo isolado só do cérebro. Isso é alguma coisa bem interessante de se falar, porque tem gente que fala assim, porque assim, a neurociência é sensacional, mas ela também não vai responder tudo. É legal a gente dar biologia, né? Quando eu falei de vieses biológicos, por exemplo, assim, a coisa dos vieses biológicos, as mulheres sofrem mais que os homens. Que são por algumas épocas que a mulher está ovulando, ela compra mais. Ela compra mais quando está ovulando, porque são os hormônios, né? Os hormônios alteram o nosso comportamento. Sim, com certeza. Eles são os nossos direcionadores, né? Muitas vezes causam um afastamento, né? Ou uma aproximação de alguma coisa, nos ativam ou nos inativam. Então, nessa época, tem uma evolução de hormônios na mulher e ela se torna mais aderente ao risco.
Uhum. Então, por exemplo, mulheres que gostam de jogar cassino e tudo, na época que elas estão ovulando, elas correm um risco gigantesco de perder tudo, porque elas não Uhum. param de jogar, em função dos hormônios. Então, elas compram muito mais também. Uhum. E tem uns estudos muito interessantes em cima de chimpanzés, quando a fêmea está no período de acasalamento, ela anda em pé, Uhum. ela fica de pé. E daí, então, existem algumas relações com o salto alto da mulher, né? Daí começa a estudar lá para trás a evolução das espécies, né? Que o Uhum. salto alto muda completamente a mulher, né? E atrai totalmente os olhares. Uma mulher com salto alto e uma mulher com uma rasteirinha, a que está com salto alto vai chamar muito mais atenção. Os olhares vão, né, das Uhum. outras pessoas vão focar nela, por incrível que pareça, de homens e de mulheres. Legal, gostei. Eu vi uma vez uma pesquisa de dinheiro e cartão de crédito, que as Uhum. pessoas usavam dinheiro e daí tinham aquela dor da perda. E daí É. eles viram que neurologicamente as pessoas gastavam menos quando elas estavam com dinheiro na mão do que passando o cartão de crédito. E é engraçado Uhum. como o marketing usa isso bastante. Outra coisa que a gente vê bastante é muita opção. Isso no designer, a gente vê isso na prática. Quando você dá para o cliente muita opção de designer, ele fica perdido. Quando você dá 3 opções de designer, ele consegue decidir melhor, né? É. Então, tem algumas coisas aí que eu gostaria de ver com você de mitos e verdades, quando você quiser, por favor. Complemente, desculpa, te interrompi. Tem duas linhas interessantes, as duas funcionam muito. Tá, Que é o que eu conheço, as duas mais eficazes é duas ofertas ou três ofertas. Em tá. três ofertas, a gente consegue criar um efeito, que é o caso da pipoca, né? Uhum, Nós temos lá um balde grande, a gente quer vender bastante pipoca, e de uma vez só, certo? uhum, Então, no cinema, eles usam aquela bem grandona lá por, digamos, 7 25 reais, reais. uhum, É. Daí, a mediana por 20 reais. E a pequenininha por 10. Daí o pessoal olha a uhum, diferença. Não, só tem uma diferença de 5 reais entre a 2 e a 3. A gente simplesmente apaga o uhum, cérebro apaga aquela oferta da pequena e diz assim, isso aqui não vale a pena, né? Que uhum, custa 10 reais. Porque a gente vai ver só a diferença entre um e outro. Eu pago mais 5 reais e levo a grandona. E aí isso uhum, remete as pessoas a fazer aquela única compra ali, né, no balcão e comprar um baita do pacotão de pipoca. Essa é uma das jogadas, né? A outra jogada é do Subramanian, que ele é um ícone da negociação na escola de negociação de Harvard. É um dos professores eméritos. uhum, Ele é um indiano e ele dá aula para executivos do mundo inteiro. Ele diz que a gente tem que ter duas ofertas, né? Ele não fala do meio digital. Quando a gente vai negociar, né? uhum, Mesmo que a gente queira que a pessoa escolha uma, a gente vai dar duas. E a uhum, gente coloca, às vezes, um empecilhozinho numa que a gente não quer que a pessoa vá naquela. E coloca as duas para quê? Para aquela pessoa que nós estamos negociando, para que ela uhum. se sinta responsável pela decisão Pela tomada. decepção. É E não impressionante. foi, não foi eu que, ó, a minha oferta é essa aqui. Não, eu dou duas Uhum, opções e ela vai dizer, não, eu quero essa aqui. Parece que ela está tomando a decisão sozinha. Não é a melhor forma. Até ele faz uma analogia com crianças, né? Quando a gente pega duas frutas, assim, pega duas frutas só, coloca numa mão e na outra e manda ela escolher uma. Ela vai escolher uma das uhum, duas, né? Mas são as uhum, duas que a gente quer que ela coma. São as duas. uhum, Se a gente dá três, já dificulta. Ela vai ter que fazer uma relação de melhor ou pior, o que vai perder. No caso da pipoca, a relação que a gente fez foi colocar preço nelas. É uma conta uhum, simples, né? É diferente de 5 reais eu levo a maior. Está valendo muito mais a pena uhum. isso aqui é na Vai hora. levar a maior. Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia o tempo todo. Isso é uma coisa muito batida, sabe? Eu não gosto muito de falar sobre isso. Tem umas coisas que eu estou fugindo assim, Daiane. Assim, ó. Eu não quero falar mais. Assim, ó. Luta e fuga. Chega, não aguento mais isso. Vamos parar com esse traço, não Tá, aguento aham, mais. Eu escrevo, não, entendi. porque está todo mundo falando. As pessoas assistem a nossa live agora e já anotam, né? Porque o Luta e cérebro fuga. age.
Em luta e fuga. Hum, Gatilhos. A gente tem que cuidado com o gatilho, porque um deles vai fazer o cara fugir, o outro vai fazer ele lutar, né? Aquela coisa toda. Mas realmente essas coisas estão incrustadas, né, no nosso comportamento. Assim. Então, a gente tem que fazer a pessoa não gastar energia e para que seja gostoso, seja gostável fazer negócio conosco. sim, que é aquele do livro do Rápido e Devagar, né? Que a gente fala que a gente tem o pensamento rápido e o pensamento mais analítico, né? Então, que a gente, para economizar energia, porque os neurônios acabam consumindo grande parte da energia do corpo, né? Para economizar energia, a gente pensa muito mais no automático do que do jeito devagar. Então, quantas coisas você faz no automático? Você dirige no automático, você anda no automático, você não pensa para andar. Agora eu vou ter que dar um passo, depois outro passo, depois outro passo. Então, muito do que a gente faz no dia a dia é de forma automática. E muitas das Muito, decisões é de forma automática. exato. E o nosso cérebro ele aprende, né? Aquelas coisas que são mais mecânicas, ele vai aprender, a gente vai fazer sozinho, que nem andar de bicicleta, né? Dirigir. Nós não E ficamos tem assim, um, agora eu tenho que apertar a embreagem, né? Agora eu tenho que trocar a margem. Não faz isso, isso é uma coisa mecânica. e E tem uma quando a gente frase que falou eu de, gosto. Ah, perdão. Tem uma frase que quando eu a gente gosto falou de atitude, bastante. Pode falar. por favor, Tem por uma favor, por frase que eu favor. gosto bastante, que ele fala assim, que né, as pessoas fazem o que pensam, mas não fazem o que sentem. Perdão. As pessoas dizem o que pensam, mas fazem o que sentem. Então, por isso que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas na verdade ela vai fazer o que ela está sentindo. Eu nunca escutei essa frase, essa citação, mas ela faz É, todo sentido. que as Faz pessoas todo sentido. fazem, elas dizem o que elas pensam, mas não é porque elas dizem o que elas pensam, elas fazem o que elas sentem. E isso é muito claro no marketing, quando você faz pesquisa. Porque às vezes, por exemplo, da Coca-Cola, as pessoas disseram ali que queriam uma Coca-Cola mais doce, mas elas não estavam realmente sentindo aquilo. Quando você liga ali com a história da Coca-Cola, a tradição da Coca-Cola, ela prefere a tradição da Coca-Cola, que vem de memória daquilo. Então, muitas pessoas acabam dizendo ali o que elas pensam, mas nem necessariamente o que elas pensam é o que elas sentem. Complexo, mas é um pouco disso, Eu né? acredito fielmente nisso, porque dentro dos meus estudos mesmo de codificação facial, o que a gente sente, a gente faz. Porque Uhum, o que a gente sente escapa do nosso rosto. A gente uhum, mostra no rosto. E a questão da fala, a gente consegue controlar muito mais ela. Muito mais. uhum, Até um dos lugares onde a gente mais busca a veracidade quando conversa com alguém é na parte superior, que é mais uhum. difícil de controlar, porque essa região aqui, ela tem músculos mais potentes, mais fortes, é mais fácil de controlar, de estar numa situação neutra. Mas isso eu acho que esse Ah, é uma tema é um tema para delícia. outra live, né? É para uma outra live que a gente já passou de 1 hora de live. Caramba! Poxa, Já passou um monte de gente por aqui, já falaram um monte que te adoraram. Eu mandei, ó, recebi algumas perguntas aqui na caixinha. A gente vai pegar 2 minutinhos só para dizer se é mito ou verdade para as perguntinhas que vieram, tá? Tá descrito aqui, ó. É, é, num- Vamos pegar as perguntas. Obrigada, muito boa. Ó, o pessoal adorou. Uma decisão gasta energia? Mito ou verdade? uma Ixi, decisão gasta apagou. energia. Aí, isso. Mito ou verdade? Ela, ela perguntou se uma decisão gasta energia. Se a decisão gasta energia, para decidir, gasta energia? Muito, muita energia. E nós fazemos essa compensação de perda. E ela dói. E aí, ó, vamos trazer o gancho do teu exemplo, do cartão de crédito. Quando a gente paga com Uhum, dinheiro, a gente se desfaz do dinheiro. Pega uma nota de R$ 100 e uhum, dá ela. E ela não uhum, volta para nós. Então, nos dói a perda.
Uhum. Quando é o cartão de crédito, a gente dá o cartão de crédito e nos entregam o cartão de crédito, a gente guarda o cartão de crédito. E isso não tende a doer. Então, isso é uma percepção que nos engana. Então, a gente gasta muito mais quando está usando o cartão de crédito do que usando o dinheiro. Aqui veio uma outra pergunta que até dá medo, porque acho que a resposta é até grande. Mulher é coletora, homem é reprodutor? Reprodutor? Mulher é Olha, coletora, homem é reprodutor, que para agir, acredito que a pessoa está falando aqui agindo por instinto. Uma mulher é mais coletora e o homem é e mais o homem, reprodutor? não, o homem é mais caçador. E Tá. isso influenciou bastante no desenvolvimento e no comportamento de cada um de nós. As mulheres são coletoras, as mulheres foram mais para a questão de colher frutas, colher legumes, são coletoras, tá? E homens eram caçadores, assim. Então, os homens eles migravam mais, iam atrás da caça, então caçador e coletor. Então, mulher como é coletora se comporta diferente no shopping, por exemplo. O homem é caçador, ele vai lá, caça e vai embora. E a mulher fica lá, Compra pega o uma shopping coisa, inteiro. olha, compra o shopping inteiro. E outra coisa, né? As mulheres, elas têm um prisma de cores é muito maior. Elas enxergam, elas conseguem enxergar cores assim, de forma ampliada. O homem olha alguma coisa é cor de rosa, a mulher enxerga o rosa pink, o rosa salmão, o rosa não sei o quê, ela enxerga mais do que isso, né? Porque tiver que se desenvolver mais quanto a esses aspectos, né? No nosso desenvolvimento, né? Como espécie. Os homens são mais coletores. Aquela história, ela é bem real, quando nós ficávamos observando uma presa, né? E ficavam parados, em silêncio, falavam menos, ficavam olhando durante um bom tempo até ela se descuidar para a gente poder caçar. E os homens, pode olhar, quando os homens conversam, eles não se olham nos olhos. Eles tendem a ficar cada vez de lado, vão ficando de lado e de lado. Pode olhar isso em eventos, em reuniões, os homens conversam de lado um com o outro. Assim. Não ficam de frente conversando um com o outro, né? Já fazem isso homens com mulheres e mulheres com mulheres já fazem isso. Então, são até vieses, né? Eles estão conosco, é um comportamento que ele é previsível. Então, assim, homens são reprodutores? Não, nós dois somos reprodutores, né? Até o momento a gente precisa um do outro para reproduzir. Mas são coletores e caçadores. Caçadores. E a última pergunta, só as grandes marcas podem fazer neuromarketing? Não. Hoje tem caro acesso, assim? eu tenho um laboratório em casa. Legal. Eu tenho alguns equipamentos. Vamos lá, eu vou contar rapidinho. Eu entrei então tá mais acessível. Tá mais acessível. Eu entrei numa sociedade e ela foi no início da pandemia, foi em fevereiro do ano passado e começou a pandemia em março. Daí eu troquei meus equipamentos, eu vendi uns e comprei outros para ser usado mais para performance da pessoa. Que eu posso trabalhar foco, atenção, posso trabalhar várias outras coisas, né, para melhorar a performance, produção, sono, melhora sono. Eu uso ele em mim, né? E, enfim, dá para ser usado. Tem alguns equipamentos que são mais baratos. Eu sei que agora o dólar e o euro estão nos prejudicando bastante, mas pode ter feito pesquisa e vale muito a pena. Mas assim, ó, a gente pode beber nos resultantes do neuromarketing, porque aquilo que funcionou para grandes e foi pago lá, hoje a gente tem acesso. Numa live que nem essa, por exemplo, a gente troca várias informações aqui, que a gente está entregando muita coisa paga por empresas caras. Lógico, quem vai usar ressonância magnética, né? Isso aí custa... Nossa, isso é muito caro. Mas, por exemplo, tem o livro do Lindstrom, aquele Biology, né? Que é a biologia do consumo. Eu acho até que eu tenho ele aqui. Lógica do Lindstrom. Vou buscar aqui. Esse aqui. Da Pinha Amarela. É ótimo esse livro. É ótimo. Esse aqui é um livro para o pessoal conversar sobre esse assunto, tá? Show. Aqui tem uma pesquisa que ele fez no mundo inteiro com auxílio de hospitais, mas medindo a coisa da decisão da pessoa,
da parte de motivação para o consumo. E é muito legal esse livro, muito fácil de ler, muito gostoso. Dá para ler tomando um café. Legal. Ótima dica. Perfeito. Fechamos com chave de ouro. Uma dica maravilhosa aí do professor Sandro. Muito, muito, muito obrigada pela participação. Olha que fantástico, que conhecimento maravilhoso. Só gratidão, de verdade. Obrigado. Obrigado por esse momento aí. Foi muito, muito legal, muito sintônico a nossa live. Foi uma simpatia. Obrigada. Adorei. Obrigada. Um beijão e até a próxima. Adorei. Tchau, tchau. Tchau.